Boa tarde, turma do sexto ano. É com prazer que falo com vocês. Mais uma semana geografando através aqui do YouTube, das redes sociais, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre zonas térmicas da Terra. O que é as zonas térmicas da Terra, professor? São as variações de temperatura que nós temos no nosso querido globo. E como nós podemos identificá-las, professor? Quem ajuda essa identificação? Quem vai ajudar essa identificação são os paralelos e meridianos que nós falamos na semana passada. Mas especificamente quem? Os paralelos. O que são paralelos, professor? São as linhas horizontais que cortam o nosso globo, o nosso planeta. Qual é a principal linha? É a linha do Equador, que fica 0 graus. São medidas de grau, lembram disso? 0 graus a 90 graus norte e 0 graus a 90 graus sul. Então, essa variação de temperatura está sendo identificada graças ao que nós chamamos de meridianos. E aí falamos sobre zonas térmicas da Terra. Até porque o Sol ele não pega de forma igual no nosso globo. Ele vai pegar de forma desigual por um nome chamado de solstício. Vamos ver mais na frente. Mas vamos para cá. Tá? As zonas térmicas da Terra, eu já disse que são importantes pelo fato das linhas imaginárias chamadas de paralelos, são as linhas horizontais, as linhas deitadas, que fazem esse corte, né, no nosso querido globo, onde nós temos de um lado hemisfério em cima, hemisfério norte, e embaixo hemisfério sul. A principal delas é a linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer, nós temos o Trópico de Capricórnio, nós temos o Círculo Antártico e o Círculo Ártico. Então, esses são os cinco principais paralelos do nosso planeta. E observem aqui nas imagens, ó, que quando a Terra está inclinada, observe que aqui no Polo Norte, aqui o nome é Polo Norte, aqui ó, Polo Norte, quando ela está inclinada dessa forma, o Polo Norte não pega tanta radiação solar, vai pegar mais na onde? No Polo Sul. Isso identifica que aqui é verão e aqui é inverno. E observe que a radiação, ó, está sempre forte nessa região aqui, ó, entre o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. A mesma coisa acontece, meus amores, aqui, ó, quando a Terra se inclina, e aí nós temos o quê? Verão no Polo Norte, ó, que legal, e inverno no Polo Sul. Então, a Terra, quando faz essa inclinação no movimento de rotação, peguei aqui essa maçãzinha para ficar mais simples, ou seja, observem que a maçã ela tem um formato do nosso globo, né? Dessa forma, mais ou menos, só para a gente ter uma facilidade. E a Terra, o movimento de rotação é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo. O movimento de translação é quando a Terra faz a volta em torno de quem? Do Sol. Então, ela fazendo essa volta em torno do Sol, ela está fazendo esse movimento de translação. E é claro, nessa inclinação de um lado ou inclinação do outro, tá? Vamos ter esses dois fenômenos aí de incidências solares, incidência dos raios solares. Essa incidência dos raios solares, ela está mostrando aqui, ó, onde o Sol está pegando. E através dessa incidência solar dos raios solares e também das linhas, né, dos paralelos, nós temos aqui, ó, zonas térmicas. E as zonas térmicas nós podemos classificá-las em três. Nós temos as zonas polares, ó, está aqui de azul, azulzinho bem claro, tanto aqui no Polo Norte como aqui no Polo Sul. Também chamamos de zona polar, né, glacial ártica, ou zona polar, também, ou glacial antártico no Polo Sul. Entre esses dois polos, ou essas duas zonas, zona polares, zona polar norte e zona polar sul, nós temos uma zoninha chamada de zona temperada. Aqui, ó, zona temperada. E mais na frente, ou seja, mais no meio, no centrão, nós temos a zona tropical. E o Brasil, por sua vez, está localizado, boa parte aqui, o Brasil está localizado boa parte do seu território, tá? Na onde?
na zona tropical. Por isso que tem aquela música, moro em um país tropical, abençoado por Deus. É melhor dar aula, porque como cantor tá horrível, tá bom? Então, o Brasil é considerado um país tropical porque está onde, gente? Porque está na zona tropical do planeta. Zona térmica tropical. Nós temos 3 classificações. Não esqueçam, zonas polares, tá aqui ó de azulzinho, tá aqui ó, zonas polares, zonas temperadas, aqui as zonas temperadas, tá bom? E a zona tropical. E aí nós medimos de que forma, gente? Lembre-se que aqui nós temos ó, 0 grau, que é a linha do Equador. Peço desculpas a questão da escrita, porque com o mouse é muito difícil. Estou me adaptando ainda, tá? Aqui ó, nós temos o 0 grau. Aqui ainda, tá? 0 grau. E aqui nós temos 90 graus, ó. 9, tá aqui 90 feio, né? Não dá para entender. E aqui nós temos 90 graus. Então, conforme os graus vão subindo, a temperatura vai diminuindo. Por que a temperatura vai diminuindo, professor? Porque lembram dessa outra imagem, ó? A imagem que diz que o Sol ele não bate de forma igualitária, tá? Na onde? No nosso planeta. Por isso que, ó, as zonas de menores latitudes, que são latitudes, são os paralelos, nós temos aqui as menores latitudes, que começa com 0, que é a linha do Equador. Nós temos quem? O trópico, ou a zona tropical. Menores latitudes, zona tropical. Menores latitudes, zona tropical. Tá de vermelho, destacando. Quente. Médias latitudes, ou seja, a latitude está aumentando, nós estamos nas zonas temperadas, tanto zona temperada norte, que é em cima, ou zona temperada sul, que é embaixo, ou seja, a temperatura já vai diminuindo, vai subindo os graus, as latitudes. O que são latitudes? São os paralelos. Então, quando a gente vai subindo as latitudes, a temperatura vai diminuindo. E por último, ou seja, nas maiores latitudes, lá já no próximo aos 90 graus, e até mesmo 90 graus norte e 90 graus sul, nós temos aí as menores temperaturas. Então, observem que quanto maior a latitude, menor será a temperatura. E nesse termo, nós estamos aí identificando as 3, preste atenção, as 3 zonas térmicas do nosso planeta. São as zonas polares, temperadas e zona tropical. Zona tropical recebe os maiores raios, incidência de raios solares, o que eu mostrei anteriormente no slide agora que mostrei antes desse, tá bom? Então esse também é um ponto importante que os paralelos vêm nos mostrar. As zonas térmicas do planeta. Já os meridianos vai mostrar algo chamado de fuso horário. O que é isso, professor? Fuso horário. Lembrem que os fusos horários eles só são mostrados através das linhas imaginárias chamadas de meridianos, que são as linhas vertical que corta entre leste e oeste. O dia ele tem quantas horas? 24 horas, exatamente. O dia tem 24 horas. Então, observem que aqui eu tenho, ó, 12 horas mais e 12 horas menos. Então, 12 com 12 dá o quê? 24 horas. Legal, professor. E o zero é o quê, professor? O zero está o quê? O zero está o meridiano de quem? Greenwich. O meridiano de Greenwich, que é a linha imaginária vertical. Meridiano de Greenwich. Então, porém, deixa eu pegar de novo aqui a maçãzinha. Porém, observem, deixa eu pegar aqui outro exemplo, para a gente ficar mais fácil. Observem que, ó, quando o sol está batendo aqui, está dia. Desse lado de cá que está mais escuro, deixa eu mostrar aqui isso. Desse lado de cá está mais escuro, é noite. Então, a Terra, quando faz esse movimento, nós temos aí 24 horas fazendo esse movimento, e aí nós temos 12 horas, que refere-se o dia, e 12 horas, que refere-se à noite. Correto? Certo, professor. Mas o que é que tem a ver com o fuso horário? O que é que tem a ver? Vou te dizer agora. Tá? Deixa eu guardar aqui.
Tem a ver que... Deixa eu desligar aqui a lanterna. Pronto, vamos lá. Tem a ver que o Sol, lembra daquela representação que vocês fizeram lindíssimo sobre a orientação pelo Sol? O Sol sempre nasce do lado leste e se põe do lado oeste. Então, quando o Sol nasce do lado leste, nós temos sempre o lado positivo, o lado leste. Deixa eu escrever aqui, lado leste. Então, sempre os países, preste atenção, os países que estão do lado leste, eles vão estar com o horário adiantado. Por que, professor, do lado leste estão com horário adiantados? Porque lá nasce o Sol. Já os países que estão do lado oeste, eles estão com um horário atrasado. No caso de quem? O Brasil aqui, bacana, lindo Brasil, nosso Brasil brasileiro. Ele está do lado oeste. Então, ele vai estar com um lado sempre atrasado. E lembre-se que a linha de Greenwich, ela vai de 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste. Porém, para ela dar esse giro todinho, ele dura 24 horas e também 360 graus. Por quê? 180 graus leste mais 180 graus oeste vai dar 360 graus. Então, a Terra, para fazer esse giro, ela dá 360 graus e dura 24 horas. Como assim, professor? Lembra que são graus. Então, tá aqui, 360 graus, que é o lado, e são os lados leste, oeste e lado leste, que a Terra vai fazer essa volta. Para fazer essa volta, o movimento de rotação, ela dura 24 horas, então é só você dividir. 360 graus dividido por 24 horas, nós temos 15 graus. 15 graus corresponde a 1 hora. Então, os meridianos são medidos assim, de 15 em 15 graus. Então, de 15 em 15 graus, nós temos 1 hora. Se for do lado leste, nós temos 1 hora adiantado. Aqui, 1 hora aqui, mais 1 hora e assim sucessivamente. Se for do lado oeste, nós temos 1 hora atrasado. E aí, melhor, aqui, no livro de vocês tem. O Brasil, por exemplo, ele tem 4 fusos horários. Por que 4 fusos horários, professor? Porque aqui nós temos, 15 graus. Lembra que eu falei anteriormente, 15 graus aqui. Mais outros 15 graus aqui, vai passando, A diferença de um para o outro é sempre 15 graus. Ou então nós podemos botar que aqui 15, aqui eu tenho 35 graus, aqui eu tenho 45 graus, e aqui eu tenho 60 graus. Ele vai mudando de 15 em 15 graus. Que é a diferença de quê, gente? De 1 hora. Então, se a linha de Greenwich, por exemplo, for meio-dia, lá a linha de Greenwich é o que, gente? 0 graus. 0 graus, tá bom? Então, se Greenwich é meio-dia, aqui, que é a diferença de 2 horas para lá, nós temos o quê? 10 horas. Esse é o primeiro fuso horário. No segundo fuso horário, que aqui é o horário de Brasília, aqui o nomezinho Brasília, a gente está sempre por esse horário, o Brasil se baseia pelo horário de Brasília. Então, se na linha de Greenwich é meio-dia, aqui em Delmiro Gouveia é 9 horas. Se é o segundo fuso horário do Brasil. No terceiro fuso horário do Brasil, se aqui é 8 horas, são 4 horas de diferença, aqui é 8. 8 mais 4, 12. Esse é o terceiro fuso do Brasil, que é o fuso horário. Já o quarto fuso horário, a diferença é de 5 horas. Então, se aqui é meio-dia, 12 menos 5, aqui vai dar 7 horas. E o que é GMT? Está no livro de vocês, na página, deixa eu ver aqui para vocês, na página 44. Então, o Brasil tem 4 fusos horários, porque a distância, o Brasil está distante da onde? Da linha do meridiano de Greenwich. Então, estamos distante, do lado oeste. Então, os países que estão do lado oeste estão o quê? Atrasados. Então, se a linha de Greenwich é meio-dia, nós vamos calcular, continha simples de matemática, para falar em matemática, abraço para o Enéas, vamos calcular
todo esse fuso horário que está fácil da gente identificar. Tá bom, gente? Está lá no livro, qualquer dúvida a gente tira no grupo do WhatsApp, certo? Então, os paralelos eles identificam norte e sul, norte e sul, os paralelos, norte e sul e as zonas térmicas, e os meridianos, que são as linhas verticais, identificam também leste e oeste, e também os horários durante o planeta, o globo, tá certo? Eu espero que vocês tenham